que existem lugares que drenam sua energia e outros que fazem você se sentir viva. Carl Jung passou 20 anos estudando exatamente isso. E o que ele descobriu vai mudar a forma como você se enxerga. Olá, queridas sementes, buscadoras da verdade e da luz divina. Hoje nós abrimos os tipos psicológicos de Carl Jung e vamos descobrir onde mora a sua energia e o que isso revela sobre quem você realmente é. Por que algumas pessoas saem de uma festa com mais energia do que entraram, enquanto outras saem esgotadas, mesmo tendo sorrido o tempo todo? Não é timidez, não é introspecção, não é nada que você aprendeu ou desaprendeu. Jung propôs algo muito mais profundo, é uma questão de direção. A direção que a sua energia escolheu antes mesmo que você tivesse palavras para isso. Para entender Jung, precisamos entender primeiro o que ele chama de libido. E aqui já vem a primeira surpresa. Para Jung, libido não tem nada a ver com sexo, como muitas pessoas associam, por conta de outros pensadores. Para Jung, libido é energia psíquica, é a força que move tudo em você. É ela que decide onde você coloca a sua atenção, a sua vontade, o seu interesse, a sua disposição para agir, ou para recolher. Imagine um rio dentro de você. Esse rio não para. Ele está sempre em movimento, e a água sempre encontra o caminho de menor resistência. Não é uma escolha, é a natureza do fluxo. Assim funciona a libido junguiana. Ela não pergunta para onde deve ir. Ela simplesmente vai, na direção que é mais natural para aquela psique específica. Para alguns, essa corrente flui naturalmente para fora, buscando o contato, o estímulo, o mundo. Para outros, ela volta para dentro, buscando profundidade, silêncio, integração. Essa direção não é um hábito, é uma força. Pense assim, todo mundo tem uma bateria interna. O que carrega essa bateria de volta é diferente para cada pessoa. Para alguns, é o contato, as pessoas, o barulho, o movimento, o mundo lá fora. Para outras, é o silêncio, o espaço para respirar sozinha, longe de estímulos externos. Esse padrão, essa direção de onde a energia vai e de onde ela volta, é o que Jung chama de atitude psíquica. A atitude psíquica não é um comportamento, não é uma escolha, é a orientação fundamental da sua consciência. É como a sua mente está calibrada desde dentro, e ela divide o mapa humano em 2 grandes tipos. De cara precisamos desfazer um engano. Quando Jung fala em extroversão, ele não está falando de quem fala muito, de quem é expansivo ou do chamado cara de pau. Esse é um estereótipo que Jung nunca defendeu. Extroversão, para ele, descreve algo muito mais essencial: a direção do movimento da sua energia. No tipo extrovertido, essa energia flui naturalmente para fora, em direção às pessoas, aos fatos, às situações, às normas do mundo coletivo. A consciência extrovertida se orienta pelo que existe fora de si. O contato com o mundo não é apenas algo que ela faz, é aquilo que a sustenta, é aquilo que a recarrega. Imagine um vendedor que, após um dia inteiro de reuniões, chega em casa animado, querendo contar tudo o que aconteceu. Ou uma criança que, depois de uma festa com amigos, quer imediatamente marcar a próxima. Esse impulso de continuar, de renovar a energia no encontro com o outro, esse é o movimento da extroversão em ação. Não é uma escolha, é a forma como essa energia está naturalmente orientada. Jung via nisso uma estratégia adaptativa de expansão, o ser que encontra sentido na fertilidade das relações e dos fatos. O tipo extrovertido se gasta no mundo, e é no mundo que ele se recarrega. Mas há algo que a cultura raramente diz. Quando esse gasto se torna extremo, quando a consciência extrovertida vai longe demais sem retornar a si mesma, algo começa a rachar por dentro. A pessoa que não consegue ficar sozinha, que preenche cada silêncio com música, com tela, com conversa, não porque quer, mas porque o silêncio ficou grande demais, que ao final de um dia sem estímulo externo sente um vazio que não sabe nomear. Do inconsciente começa a surgir uma voz que pede retorno.
uma saudade de si mesma que ela ainda não aprendeu a ouvir. Guarda isso, porque essa voz tem consequências sérias e a gente vai entender quais são. Aqui também precisamos desfazer um engano igualmente comum. Introversão não é timidez, não é medo, não é fraqueza social. Introversão é uma direção, e é uma direção tão legítima quanto a outra. No tipo introvertido, a energia flui naturalmente para dentro, para os processos subjetivos, para o mundo interno, para a profundidade da própria experiência. O introvertido não foge da realidade externa. Ele a recebe e, antes de responder, interpõe a sua visão interior. Ele processa, ele precisa de espaço, e é no silêncio que ele se recarrega de verdade. Imagine um escritor que, após um dia cheio de reuniões, sente que precisa de pelo menos 1 hora sozinho antes de conseguir falar com qualquer pessoa. Não porque não gostou do dia, mas porque a bateria está no limite. Ou alguém que prefere responder uma mensagem importante depois de pensar um pouco, em vez de reagir na hora. Esse é o movimento introvertido. Jung via nisso uma estratégia adaptativa de preservação da integridade, o ser que encontra profundidade onde outros encontram quantidade. O introvertido não tem menos vida do que o extrovertido. Ele tem uma vida que acontece, em boa parte, num lugar que os outros não veem. Mas há um risco do outro lado também. Quando o introvertido vai longe demais para dentro, quando se fecha completamente, sem saída para o que acumula, a riqueza interna começa a trabalhar contra ele. Ideias que nunca são ditas, emoções que nunca encontram expressão, uma vida interior tão densa que começa a sufocá-lo. O isolamento que era refúgio vira armadilha, e a profundidade que era dom vira um peso que ele carrega sozinho, sem que ninguém ao redor perceba. Pare por um segundo e observe isso com gentileza. Quando você termina um dia de muita interação com o mundo, como você chega em casa? Com mais energia, querendo continuar? Ou precisando de silêncio, de recolhimento, de um espaço só seu? Não existe resposta certa. Existe a sua resposta. E essa resposta, esse impulso que surge no seu corpo antes mesmo de você pensar, é o que Jung chama de sua atitude psíquica dominante. Não para te colocar num rótulo, mas para que você comece a entender por que certos ambientes te alimentam e outros te esgotam. E é aqui que começa o problema, porque o mundo raramente celebra as duas direções com igual entusiasmo. E quando uma delas é silenciada, é quando a psique começa a pagar um preço que muitas vezes só entendemos anos depois. Pesquisas modernas sugerem correlações biológicas com aquilo que Jung descrevia há mais de 100 anos. Estudos com sistemas de regulação dopaminérgica, o neurotransmissor ligado à recompensa e ao prazer, identificaram padrões distintos de resposta entre introvertidos e extrovertidos diante dos mesmos estímulos externos. Em linguagem simples, o cérebro do extrovertido precisa de mais estímulo externo para se sentir bem. O cérebro do introvertido já opera com um nível alto de ativação interna. Estímulo externo demais o sobrecarrega. Não depende de você decidir. É arquitetura. E conhecer a própria arquitetura é o primeiro passo para deixar de lutar contra ela. A cultura ocidental tem uma preferência clara, e não é discreta. Nós vivemos num tempo que valoriza expansão, comunicação, presença, extroversão performática. Líderes são aqueles que falam primeiro. Sucesso é aquele que aparece. Inteligência é confundida com articulação verbal. Jung não julgava isso, mas observava. Quando uma cultura elege um tipo como ideal, ela silencia o outro. E o silenciado, para sobreviver, começa a usar o que Jung chama de persona, uma máscara social que representa o tipo esperado, não o tipo verdadeiro. Pense por um segundo. Quantas vezes você fingiu energia que não tinha? Quantas reuniões você atravessou no modo automático, sorrindo, respondendo, parecendo presente, enquanto por dentro contava os minutos? Isso não é fraqueza. É o custo de viver numa cultura que só reconhece um tipo de força. O introvertido aprende a simular extroversão, aprende a falar antes de processar, a aparecer antes de estar pronto.
e paga um preço enorme por isso, um preço que muitas vezes nem consegue nomear, mas sente todos os dias. Um introvertido que aprende a falar bem em público não se tornou extrovertido. Ele desenvolveu uma habilidade. Sua energia ainda se recupera no silêncio. Seu mundo interno ainda é o mais rico que ele tem. Sua orientação fundamental não mudou. O problema real surge quando ele começa a acreditar que precisa ser extrovertido para ter valor. Quando a máscara deixa de ser uma ferramenta e vira uma identidade. Quando ele não consegue mais distinguir quem é da performance que aprendeu a fazer. Aí, ele não está apenas cansado. Ele não sabe mais quem é, só sabe atuar. Está perdido dentro de uma performance que ele mesmo criou para sobreviver. E aqui entra um dos conceitos mais precisos de Jung, que vai atravessar toda esta série, a compensação do inconsciente. A ideia é direta. Quanto mais extrema é a atitude consciente de uma pessoa, mais forte e mais primitiva se torna a atitude oposta dentro do inconsciente. Na prática, o extrovertido radical, que vive completamente voltado para o mundo externo, vai desenvolver, nas camadas mais profundas de si, uma introversão inconsciente. Ela aparece como crises de isolamento sem explicação, estados de vazio súbito, medos que chegam sem aviso e sem motivo aparente. O introvertido completamente fechado em seu mundo interior pode desenvolver explosões de extroversão infantil, reações exageradas ao contato, comportamentos sociais que parecem não combinar com quem ele é. O psiquismo tenta se equilibrar, sempre. Quando a consciência ignora esse movimento, o inconsciente se impõe de formas que nem sempre conseguimos compreender. Te faço um convite suave. Pensa num ambiente, num papel social, numa relação onde você percebe que está sendo diferente do que é. Não por crescimento, mas por medo de não ser aceito. Pode ser no trabalho, na família, nas redes sociais. Pode ser aquela reunião onde você fala mais alto do que sente. Aquele almoço de família onde você sorri quando queria sair. Aquele post que você fez para parecer o que ainda não é. Observe hoje, em tempo real. Na próxima vez que você entrar num ambiente e sentir aquela tensão sutil, esse desconforto de ser visto de um jeito que não é o seu, pare por um segundo, respira e pergunte: isso sou eu ou é a máscara que aprendi a usar para ser aceito aqui? Há algum lugar onde a máscara ficou pesada demais? Não é preciso tirar tudo de uma vez, mas começar a ver a persona, reconhecer que ela existe, já é um ato de coragem e de profundo autoconhecimento. Pesquisas em psicologia da saúde mostram correlação clara. Viver em contradição com a própria natureza aumenta indicadores de esgotamento, ansiedade e baixa autoestima. Viver contra o próprio fluxo de energia não é apenas cansativo, é com o tempo adoecedor. O que Jung nos oferece não é permissão para evitar o desconforto do crescimento. É a sabedoria de distinguir o desconforto que expande daquele que corrói. Essa distinção faz toda a diferença. Se nascemos com uma inclinação, estamos condenados a viver apenas metade de quem somos para sempre? É a pergunta que muita gente carrega em silêncio, e é exatamente aqui que Jung oferece não apenas uma resposta, mas uma visão de mundo inteira. Ninguém é 100% introvertido. Ninguém é 100% extrovertido. Jung era claro, são polos de um espectro. Tendências dominantes, não prisões. Pontos de partida, não destinos. Nós somos sistemas dinâmicos, e ao longo da vida, especialmente na segunda metade dela, a psique começa um movimento natural em direção ao que Jung chamou de individuação. O processo de tornar-se inteiro, não de eliminar o que somos, mas de integrar o que negamos. O introvertido que aprende a valorizar o contato com o mundo sem trair a si mesmo. O extrovertido que aprende a habitar o silêncio sem se perder no vazio. Ambos caminhando a seu modo em direção à mesma totalidade. A individuação, para Jung, não é apenas um conceito psicológico, é quase um imperativo da alma. Ele via no ser humano uma força interior que não se satisfaz com metades, que empurra, suave mas persistentemente, em direção à integração dos opostos.
Pensa numa árvore que cresceu torta por anos, buscando a luz por uma única janela. Ela não está errada. Ela sobreviveu. Mas quando essa janela se abre mais, quando a luz chega de outros ângulos, a árvore não para de crescer. Ela aprende a crescer diferente, mais plena, sem perder as raízes que a sustentaram. Isso é individuação. Não é abandonar o que você é permitir que o que você ainda não é, o lado que a vida pediu para silenciar, a função que o medo bloqueou, a parte que a cultura rejeitou, comece finalmente a encontrar espaço. É a integração da sombra, das funções inferiores, dos opostos internos que, quando recusados, emergem de formas que assustam. Quando acolhidos, enriquecem. Jung não prometia que esse caminho seria simples. Ele sabia que integrar a sombra dói, que olhar para o que negamos exige coragem, mas também sabia que o que não é integrado não desaparece. Ele atua das sombras sobre a nossa vida, nos nossos relacionamentos, nos nossos medos mais fundos. Esse processo não é linear, não tem chegada marcada, mas ele acontece. E o autoconhecimento tipológico, saber onde mora naturalmente a sua energia, é um dos primeiros presentes que você pode se dar nessa jornada. Quando você para de lutar contra a sua natureza, começa a ter energia para cultivar o que ainda não desenvolveu, exterior e interior, razão e intuição, sombra e luz, extroversão e introversão. Todos esses opostos vivem em você. A questão não é qual lado escolher, é aprender a habitar os dois com consciência. O ponto de partida prático é a capacidade de perguntar, sem julgamento. Agora, neste momento, minha energia está fluindo para fora ou se recolhendo para dentro? Estou respondendo ao mundo externo ou estou processando o meu mundo interno? Pode ser aquela sensação no peito antes de entrar numa festa, uma contração leve, um pequeno cansaço que já chegou antes mesmo de você abrir a porta. Ou o alívio físico quando finalmente fecha a porta do quarto e o barulho some. Pode ser a leveza que você sente quando o calendário abre um espaço vazio, sem compromisso. Ou a energia que surge quando você encontra um amigo depois de dias em casa. Esses sinais do corpo não mentem, eles são dados. São a libido, falando em linguagem somática. Essa pergunta simples, feita com constância e gentileza, revela padrões. E padrões revelam a natureza. Não para que você se limite a ela, mas para que a conheça tão bem que possa escolher conscientemente quando expandir além dela. Existe em você uma consciência que está além do introvertido e do extrovertido. Um observador que nota o fluxo da energia sem ser arrastado por ele, que percebe a persona sem confundi-la com o ser. Esse observador é o que a psicologia chama de metacognição, a capacidade de observar o próprio pensamento, mas Jung ia além. Ele percebeu que esse observador não é apenas uma função mental, é uma presença, é uma consciência que antecede qualquer tipo, qualquer persona, qualquer padrão aprendido. Ele não é moldado pela cultura, ele é o que observa a cultura operar em você. E quando isso começa a ficar claro dentro de você, algo muda. Você para de ser definido pelo tipo que é e começa a ser aquele que conhece os dois, que os integra, que os usa com sabedoria. Nas tradições de sabedoria que o próprio Jung estudou profundamente, esse observador tem muitos nomes. Eu sou, presença, testemunha interior, o divino que em nós habita. Independente do nome que ressoa em você, esse lugar existe. Quando paramos de gastar toda a energia sobrevivendo a quem não somos, sobra energia para encontrar quem de fato somos. O sol dourado interior, esse que nos guia neste canal, não é uma metáfora vaga. É a imagem do que Jung descreveu como o si mesmo, em alemão Selbst, o arquétipo da totalidade. O núcleo mais profundo da psique humana, que organiza, integra e conduz o ser em direção ao seu florescimento completo. Conhecer a sua atitude psíquica dominante não é o fim da jornada. É o começo de uma relação honesta com você mesmo. Nas próximas partes desta série, nós vamos aprofundar cada camada.
as funções psicológicas, os tipos combinados, a sombra, a persona e o caminho da individuação. Cada vídeo é uma lanterna a mais nesse caminho. Que a libido, para Jung, é energia psíquica, a força que move tudo em você, e que essa energia tem uma direção preferida, para fora, em direção ao mundo, ou para dentro, em direção ao sujeito. Que introversão não é timidez e extroversão não é superficialidade. São formas legítimas, distintas e complementares de estar no mundo. Que o maior risco não é ser um tipo ou outro. É gastar uma vida inteira tentando ser o oposto do que sua alma pede, por medo de não ser aceito. E que o caminho para a totalidade começa com a coragem de reconhecer, honestamente, onde mora a sua energia. Isso já é sabedoria. Isso já é começo. Você não precisa se tornar outro. Você precisa se reconhecer. Este é o despertar que buscamos aqui no Sol Dourado Interior. Lembrar de quem somos e reconhecer a luz que habita em nós. Se este vídeo tocou o seu coração, faça parte da nossa família. Curta, compartilhe e caminhe conosco na expansão da consciência, no despertar da verdade e da lembrança viva de que somos uno com o todo e o todo é uno conosco. Que essa semente floresça em seu jardim interior. Nos vemos no próximo vídeo. Com amor, Sol Dourado Interior.